Seja muito bem-vinda, Mulher 40 a mais. Eu sou Maísa Sodré, terapeuta integrativa com foco na saúde da mulher. E hoje eu vou compartilhar com vocês a nossa jornada sobre a segunda primavera. Então, se você sente que o seu corpo mudou da noite para o dia, se o sono desapareceu sem avisar, se o humor oscila como uma montanha-russa e você mal reconhece no espelho, saiba que você não está sozinha. E mais importante, não é coisa da idade, que você precisa simplesmente aguentar. Esta jornada que você está iniciando é sobre reconexão, transformação e redescoberta. É sobre entender que a menopausa não é um fim, mas ela é simplesmente um recomeço, uma segunda primavera, onde você pode florescer de maneira que você nunca imaginou. E eu quero trazer para você neste módulo como algo fundamental, que nós vamos desconstruir mitos e reconstruir seu entendimento sobre essa fase transformadora da vida. Você vai descobrir que a perimenopausa e a menopausa não são simplesmente sobre hormônios que diminuem, que caem. São sobre energia que se redistribui, sobre sabedoria que emerge e sobre vitalidade que pode ser recuperada. Então, prepare-se para uma abordagem que vai unir ciência moderna com sabedoria ancestral e que vai respeitar o seu corpo como um sistema integrado e que coloca você no centro do seu próprio cuidado. O que você vai aprender aqui? A verdade sobre a perimenopausa e a menopausa que ninguém te contou, por que a reposição hormonal isolada pode não ser suficiente e como o sono e o estresse afetam os seus hormônios. E também eu vou colocar aqui uma estratégia prática para recuperar a sua vitalidade. Então, o que ninguém te contou sobre a perimenopausa e a menopausa? A primeira é a mais importante verdade, é essa. A menopausa, ela não é um evento que acontece em um único dia. Ela é uma jornada complexa e profunda que pode durar até 10 anos durante a fase da perimenopausa. Não é uma queda brusca de hormônio, mas é uma dança sutil de transformação que afeta cada célula do seu corpo. Então, se você sente que o seu corpo mudou da noite para o dia, o sono sumiu, o humor oscila e você nem se reconhece mais no espelho, se te disseram que isso é coisa da idade e que você tem que aguentar, está totalmente errado. Então, vamos alinhar aqui. A perimenopausa, quando que ela acontece? Ela começa aos 40 anos aproximadamente, e dura até 10 anos. É quando os hormônios começam a oscilar de forma irregular, ou seja, seu fluxo aumenta, diminui, você tem mais cólica, você incha, você engorda, você tem algumas alterações, oscilação de humor, mas o seu fluxo continua. Já na menopausa, é oficialmente diagnosticada após 12 meses consecutivos sem menstruação. Então, marca o fim da fase reprodutiva. E a pós-menopausa? É o período após a menopausa. Então, passou 12 meses, ela vai durar para o resto da vida. Então, é uma nova fase de possibilidades e redescobertas. E que a gente, com hoje, com tanta possibilidade, a gente tem mais aí 40 anos para viver esta nova fase. Agora, o que eu quero passar para você é essa sacada aqui integrativa, que é da redistribuição de energia. Então, na visão integrativa e natural da saúde, a menopausa, ela representa algo muito mais profundo do que simplesmente uma diminuição de hormônio reprodutivo. Ela é uma redistribuição fundamental de energia vital. Então, durante décadas, o seu corpo sempre direcionou uma grande quantidade imensa de energia para onde? Para o seu sistema reprodutor. Ciclos menstruais, a ovulação, a preparação constante para uma possível gestação. E essa energia agora, ela está sendo liberada e pode ser redirecionada. Então, ela não tem um único foco, ela está em todo o seu corpo. E para onde que vai essa energia?
ela vai para sua consciência, para sua criatividade, para sua vitalidade em novos níveis, para projetos que sempre foram adiados, para o autocuidado que você merece, para a sabedoria que só vem com a experiência vivida. Então, esta é a razão pela qual tantas culturas tradicionais reverenciam as mulheres na pós-menopausa como sábias, curandeiras, líderes. Elas reconhecem que essa fase é um despertar, não é um declínio. Então, é uma questão aí de você observar todas essas possibilidades na sua vida, no seu campo. O que que eu vou pedir para você fazer agora? Anote os 3 sintomas que mais te incomodam neste momento. Escreva também uma coisa boa que você notou sobre si mesma recentemente. Esta vai ser a sua linha de base para acompanhar a sua transformação. Vamos falar agora sobre reposição hormonal. Por que a reposição hormonal sozinha pode não funcionar? Então, muitas mulheres começam a usar hormônios e continuam se sentindo mal. Por que isso está acontecendo? Porque o hormônio é a chave. Mas se a fechadura, que é o seu corpo, estiver enferrujada, a chave não vai virar. E eu tenho recebido muitas mulheres que utilizam hormônios bioidênticos e o corpo rejeita. E essa é uma das descobertas mais importantes da medicina integrativa. Os hormônios, eles não funcionam no vácuo. Eles precisam de um terreno biológico saudável para serem processados, utilizados e eliminados adequadamente pelo seu corpo. Então, se você toma o hormônio, seja bioidêntico, fitoterápico, reposição convencional, e o seu fígado, que deveria processar, não está processando, porque ele metaboliza os hormônios. Isso é muito importante. Então, se você já tem gordura no fígado, isso vai fazer o quê? Vai sobrecarregar mais ainda o fígado. Então, não vai funcionar bem essa quantidade de hormônio no seu corpo, porque ele está ali processando, processando, processando. Aí você vai observando aonde vêm os fogachos, tá? Então, as células receptoras respondem. Sim, mas se há uma inflamação crônica, os receptores celulares eles vão ficar surdos aos hormônios. Então, quando você tem uma inflamação crônica no seu corpo, não processa, esses receptores não vão fluir e logo a eliminação dos metabólitos hormonais não vão ser eliminados, né? Por quê? Porque o seu intestino e o seu rim precisam eliminar. Mas, como não tem essa homeostase, ou seja, o seu corpo não está funcionando como uma engrenagem, esses hormônios, eles estão aí perdidos no seu corpo. E aí, outro ponto aí para você anotar, vamos pescando as coisas que eu estou falando. Começa a gordura visceral no seu corpo. Então vamos lá, para o terreno biológico, tá? É um conceito, né, que o seu terreno biológico, ele é o quê? O seu ambiente interno do seu corpo. Então é o estado das suas células, seus órgãos, seu sistema, a qualidade dos fluidos corporais. Então isso vamos colocar como é o solo onde tudo acontece. Quando esse terreno está comprometido por inflamação crônica, estresse oxidativo, toxinas acumuladas ou desequilíbrios nutricionais, nenhum tratamento hormonal vai dar bom. Então, por mais sofisticado que seja, não vai conseguir funcionar plenamente. E você vai estar com o seu terreno comprometido. Como você vai observar se esse terreno está comprometido? Fadiga persistente, mesmo após o descanso, inchaço frequente e retenção de líquido, dificuldade de perder peso, mesmo com dieta, problemas digestivos recorrente, pele sem brilho, cabelo quebradiço, infecção de repetição, nessas infecções urinárias,
candidíase, enfim, tem vários pontos que você vai anotando aí também para sinalizar como está o seu terreno biológico por esse diagnóstico. Então é simples assim. Você pode plantar as melhores sementes no seu jardim, que são os hormônios. Mas se os solos, que é o seu corpo, estiver pobre, ácido e sem nutriente, as plantas não vão crescer. Então, primeiro, nós precisamos preparar esse terreno biológico. E dentro das terapias integrativas, eu não posso deixar de falar da medicina tradicional chinesa, onde nós temos aqui um conceito fundamental chamado Jin, que é a vitalidade, é a essência, é a sua bateria vital, é a energia mais profunda e preciosa que nós temos. E ela é herdada dos nossos pais e consumida ao longo da vida. Então, ela é herdada já no pré-natal, né? Então, por isso que é importante a gente ter aí um conceito ancestral, saber como estão, como foi a vida, né, dos nossos pais. Por quê? Porque essa base de vitalidade existe em nós. Porém, não é só isso, né? Então, não vamos só pôr a responsabilidade lá atrás. Como tem sido a sua nutrição? A sua alimentação de qualidade, ela preserva e nutre essa essência, essa bateria vital? Os alimentos processados, excesso de glúten, os doces, como é que está? E a falta de água? Então, observa como está aí a sua nutrição. É um outro ponto para você observar e voltar a refletir sobre o seu terreno biológico. E o descanso? Seu sono profundo regenera e protege a sua essência vital, você descansa e acorda com disposição, ou você tem sonos durante a tarde, precisa tomar fazer aquele cochilo, ou então você não tem esse tempo para fazer esse cochilo e leva para o dia, sobrecarrega e tá ali à noite sem um cuidado noturno. A gente vai falar também sobre os cuidados noturnos que são essenciais. E as práticas integrativas, né? Elas ajudam muito. Então, já fica uma dica para vocês sobre práticas como a acupuntura, tá? Nós vamos também falar sobre isso nos outros módulos. Então, durante a perimenopausa e a menopausa, você está consumindo mais energia vital do que qualquer outra fase da vida adulta. E é por isso que tantas mulheres relatam esgotamento profundo. Não é apenas cansaço físico, é depressão da essência vital. Então, é muito mais do que essa sincronia do que eu faço e deixo de fazer. Mas a bateria está, ó, falhando. As terapias naturais, elas vão funcionar como uma estratégia de preservação energética. Vai ajudar o seu corpo a economizar essa bateria vital, o que nós chamamos de burnout hormonal. Então, quando você simplesmente não tem mais reservas para sustentar as transformações necessárias. Então, antes de colocar o novo, nós precisamos limpar o terreno. E é exatamente isso que nós faremos nos próximos módulos dessa jornada. Mas eu quero falar com vocês sobre algo que é muito importante, que é o ciclo da vitalidade, sono e estresse. Se você acorda às 3 da manhã com pensamento acelerado, isso não é simplesmente falta de sono, é excesso de cortisol. E um dos sintomas mais angustiantes da perimenopausa é a insônia, especialmente aquela que faz você acordar entre as 2 e 4 horas da madrugada com a mente disparada. Esta não é um problema isolado de sono, é um sintoma de que algo muito mais profundo está acontecendo no seu sistema hormonal. E é justamente o que a gente identifica como a luta pelo colesterol. Aqui está um dos conceitos mais importantes que você precisa entender. O seu corpo, ele usa uma matéria-prima, colesterol, que muitas vezes é considerado vilão, né? Mas vamos nos aprofundar depois um pouco mais sobre isso.
Para fabricar tanto a progesterona, que é um hormônio calmante, quanto o cortisol, que é o hormônio do estresse. Essa matéria-prima, ela tem que estar em equilíbrio. E quando você vive em um estado de estresse crônico, seja emocional, físico ou mental, o seu corpo prioriza a produção de cortisol. Afinal, do ponto de vista evolutivo, o estresse, ele sinaliza o quê? Perigo. E cortisol é essência para a sobrevivência imediata. Então, assim, o seu corpo, ele está trabalhando corretamente. Por quê? Porque se você está vivendo um momento de estresse alto, ele precisa sim sobreviver. Então, o que ele faz? Ele dispara o cortisol. Mas o problema que está acontecendo é que o seu corpo literalmente está roubando colesterol que seria usado para fazer a progesterona e o direciona para fabricar mais cortisol. E aí o resultado é devastador, né? Veja se você tem esses sintomas. Estresse crônico, vindo do trabalho, de preocupações, tensões diárias, vai sempre elevar o quê? O seu cortisol constantemente. A queda de progesterona. Seu corpo vai o quê? Priorizar o cortisol. A progesterona vai diminuir drasticamente. E a insônia e a ansiedade. Sem progesterona, que é o calmante, o seu sono vai ser fragmentado e a sua ansiedade aumenta. E aí vira aquele ciclo vicioso. Falta de sono vai o quê? Gerar mais cortisol e vai perpetuando o problema. Vocês entendem que existe uma engrenagem aí no seu corpo que muitas vezes você não está percebendo que ela está em movimento? Então, eu quero trazer aqui para vocês algo que é muito simples, muito poderoso, porém tem que ser praticado, que é a técnica da respiração para ativar o nervo vago. O nervo vago, ele é o principal nervo do sistema nervoso parasimpático. O sistema que vai descansar e regenerar o seu corpo. Então, quando ele está ativado, ele reduz o cortisol e vai acalmar a mente e prepara o corpo para o sono profundo. Então, essa técnica de respiração é uma das técnicas mais poderosas, acessíveis que você tem para começar agora. E pode ser feito em qualquer lugar, qualquer momento, especialmente antes de dormir ou quando sentir a sua ansiedade aumentando. Então, ó, simples assim. Você vai posicionar confortavelmente. Se você já for fazer antes de dormir, você pode fazer deitada. Então, você vai colocar uma mão no peito e a outra na barriga. E você vai inspirar, vai absorver o ar pelo nariz e vai contar mentalmente até 4. Enquanto você expira suavemente pelo nariz, você vai sentir o quê? Sua barriga expandir. Não é o peito. Então, já traga essa consciência, né, da posição, da mão no peito, da mão no umbigo e você vai sentir esse movimento. Você vai expirar, você vai eliminar o ar e contando mentalmente até 8, enquanto expira lentamente pela boca. E a expiração, ela tem que ser muito mais longa. Esse é o segredo para ativar o nervo vago. Aí você vai fazer isso no, de 5 a 10 minutos, tá? E você vai sentir o seu corpo relaxando progressivamente. Então, eu vou fazer aqui com vocês e aí eu vou até dar uma dica legal. Quando você for inalar, expirar pela boca, faça um som. Por que fazer o som? Vamos fazer primeiro a prática da respiração. Então, mão no peito, mão no umbigo e vamos respirar 4 vezes. Já vou dar um alerta. Muitos de vocês conhecem técnicas meditativas, de yoga, de outras técnicas que falam respiração, conta até 4, para 4, conta até 4, para 4, né? E exala em 4. Não vamos fazer isso. A gente vai inalar e já vai expirar. Não confundam técnicas, tá?
Então, conte mentalmente até quatro, inspirando suavemente pelo nariz, solta pela boca. Sinta a barriga expandir quando inala e sinta esvaziar quando expira. Agora eu vou fazer com som. Por que a emissão com som? Porque você vai relaxar toda essa parte da sua boca internamente. Ai, não consigo relaxar, tô sentindo a minha boca tensa, eu tenho bruxismo, eu sinto dores, inclusive, no rosto. Faça esse pequeno exercício, ó. Circule a língua internamente, até se sentir que a parede, né, interna da sua boca está mais relaxada. E o que acontece quando a gente também emite o som? A gente relaxa toda a nossa mandíbula. Então, esse é um momento em que você vai observar quando colocar a mão no peito, a mão no umbigo, se a sua mão está pesada, se a sua mão está fria ou quente. Se você está sentindo o seu toque, e vai lá simplesmente respirar. Só isso. Ah. Você vai fazendo e vai sentindo o seu corpo relaxar progressivamente. Então, a expiração prolongada, ela é crucial. E é durante a expiração que o nervo vago é ativado e o cortisol começa a baixar. Então, não force, faça no seu ritmo, mas sempre com a expiração mais longa que a inspiração. Essa é uma dica muito importante. Momento de estresse, tô no trabalho, tô em casa, preciso resolver, decidir alguma situação. Simplesmente respire. E agora a gente vai falar sobre o sono, né? O descanso. Que o descanso é onde os seus hormônios eles se regeneram. Então a gente chega a uma verdade fundamental que vai te guiar para toda essa jornada. Sem sono de qualidade não há cura, equilíbrio hormonal possível. O descanso, ele não é luxo, ele não é opcional, ele não é algo que você pode compensar depois. É a fundação sobre a qual toda a regeneração hormonal vai acontecer. Então, durante o sono profundo, especialmente entre as 23 e 3 horas, o seu corpo vai produzir e equilibrar hormônios essenciais. A limpeza cerebral é o sistema linfático que remove toxinas do seu cérebro apenas durante o sono profundo. Então, inclui metabólitos e hormônios. Agora, a reparação celular, ela acontece quando? As células elas vão se regenerar, os mitocôndrias se renovam e os processos anti-inflamatórios acontecem durante o descanso. Então, a regeneração dos seus hormônios acontece em quando? Sono profundo, porque vai acontecer a limpeza.
cerebral e o reparo celular. Então, quais são as suas próximas ações? Pratique a respiração de 4 e 8 todas as noites antes de dormir por uma semana. Depois você me conta. Para mim vai ser muito importante você deixar o seu comentário. Anota num diário a qualidade do seu sono, a hora que você acordou, como se sentiu ao despertar, a hora que você foi dormir. Indique seus três principais estressores atuais. Nós vamos trabalhar nele nos próximos módulos. E prepare-se para o módulo 2, onde nós vamos limpar o seu terreno biológico e criar condições para a verdadeira transformação. Então, você não está quebrada, você não está velha, você não está em metamorfose. E toda metamorfose exige descanso profundo para completar a transformação. Então, a sua segunda primavera está apenas começando. E eu quero deixar aqui um resumo do que nós conversamos hoje neste módulo, porque nós mergulhamos aqui nas verdades essenciais sobre a perimenopausa e a menopausa e desvendando como o estresse impacta os seus hormônios e as ferramentas que você já possui para começar a reverter esse ciclo. Então, nós entendemos que a vitalidade é como uma bateria que herdamos e consumimos. Na perimenopausa, o gasto é maior, exigindo estratégias de preservação energética, como a acupuntura e o bom descanso. O roubo do colesterol. Nós descobrimos que o estresse crônico faz seu corpo priorizar o cortisol, então vai roubar o colesterol que seria usado para produzir a progesterona calmante e vai resultar em quê? Insônia e ansiedade. E o poder da respiração. Nós aprendemos técnicas de respiração 4 e 8 para ativar o nervo vago, que é uma ferramenta simples e poderosa para baixar o cortisol, acalmar a mente e preparar o corpo para o descanso regenerador. A cura pelo sono. Reafirmamos que o descanso de qualidade, ele não é um luxo, mas a fundação para a regeneração hormonal. Ela é crucial para o equilíbrio. A limpeza cerebral é o reparo celular do seu corpo. Então, por hoje nós finalizamos aqui esse módulo e eu te espero no próximo módulo para que nós possamos aí avançar mais e ter mais saúde nessa fase. Até lá!